Alô? Alô? Bom, boa noite. Agradecer a presença de todos e todas aqui, agradecer a Josélia e a valorosa equipe dela pelo convite e por esse evento. Esse debate marca a abertura da exposição Cordel, a história dos folhetos nordestinos no acervo da Mário, que é resultado, sobretudo, de uma doação feita pelo embaixador Rubens Amaral Júnior. A gente vai falar disso um pouquinho. E a gente vai ter dois momentos nesse debate. Infelizmente, a Jaride Arraes teve um problema pessoal de última hora e não pôde vir. Então, daqui a pouco a gente vai conversar só com o nosso outro convidado. Mas que já vai ser uma conversa bem bonita e a gente lamenta a ausência da Jaride, mas teremos um convidado à altura aqui. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o próprio acervo. Quem está aqui ao meu lado é o Rísio Bruno de Santana, que é um dos curadores da exposição, que está lá no 3º andar. Aliás, desde já faço convite para que, terminando aqui, todos subamos para lá, para ver a exposição, que está bem bonita. A gente acabou de dar umas piadas. Enfim, então a gente vai conversar um pouquinho aqui, bem rapidamente, com o Rísio. Eu vou falar um pouquinho com ele. Ele vai explicar um pouco desse acervo, como foi que esse acervo chegou aqui, e a própria ideia da exposição. Em seguida, ele deixa o palco e a gente parte para a segunda etapa. Tá bom? Bom, Rísio, obrigada por aceitar participar aqui dessa conversa. O Rísio é curador da seção de obras raras, está na Mário há muitos anos, conhece esse acervo como ninguém, ouvi contar por aqui. Primeira pergunta é um pouco, se você pudesse explicar como é que esse acervo chegou até a Mário, como é que foi, porque a Mário tinha um acervo bem menor de cordel, né? Sim. Bom, boa noite a todos. A Mário teve, já desde uns 30 anos atrás, um acervo pequeno de cordel que veio de uma doação de um colecionador que, na verdade, era folclorista. Ele se preocupava com folclore, escrevia sobre folclore, Alceu Maynard de Araújo. Ele era muito conhecido aqui em São Paulo, ele trabalhou na TV Tupi e fazia filmes na televisão. Ele filmava folguedos, danças populares, ele tinha um trabalho sobre isso, e a família doou a coleção dele, que tinha não só os próprios filmes, os livros que ele escreveu dezenas de livros sobre folclore, muito material de pesquisa particular, e objetos de folclore, inclusive peças do mestre Vitalino e de outros do Nordeste, ele colecionava, e folhetos de cordel. Então, tem cerca de 300 folhetos que veio dessa coleção, todos da década de 40, 50, mais ou menos. E a gente começou a trabalhar com esses folhetos, chegamos inclusive a escrever um artigo numa revista da Mário de Andrade, já de alguns anos, escrevendo um pouco dessa coleção. Inclusive foi um texto escrito pelo Gilmar Carvalho, que é um grande pesquisador na área de cordel. E aí, de alguns anos para cá, a gente foi oferecido uma coleção de um embaixador que mora em Brasília, Rubem Amaral Júnior. Na verdade, a coleção não foi doada, foi comprada, essa coleção. A biblioteca adquiriu. E então, agora a gente está trabalhando na catalogação desses folhetos, porque agora a coleção é bem maior, são mais de 6.000 folhetos. Então, a gente vai levar aí quase que um ano na catalogação. Mas a gente recebeu, junto com a coleção, uma listagem prévia que ele tinha feito, então a gente já conhece, enfim, parte desse acervo e tal. E foi, aliás, por conta dessa listagem que a gente conseguiu fazer a exposição, né? Porque com 6.000 folhetos é difícil você selecionar, escolher, né? E tem muita coisa boa, muita coisa interessante, né? Então, assim, a exposição está baseada basicamente nessa coleção dele e com alguns outros folhetos também da coleção do Alceu Maynard Araújo. E
E eu acho que vocês vão gostar de ver a coleção, porque a gente fez uma mistura de uma exposição cronológica dos primeiros folhetos e também temática, com alguns assuntos recorrentes na literatura de cordel, né? Eu acho que o Moreira vai poder falar melhor dos temas, talvez, do cordel, né, dos assuntos e tal. Mas a gente indicou alguns temas que são mais significativos nessa coleção que a gente tem. Então, tem folhetos de política, tem folhetos de questões sociais do Nordeste, que é recorrente. O cangaço, por exemplo, tem muitos folhetos sobre Lampião, Antônio Silvino e todos os outros cangaceiros. Agora, eu acho que o mais importante, talvez o mais significativo dessa coleção, até diferente de outras, porque o Brasil tem várias coleções de cordel, principalmente em universidades que pesquisam literatura popular, no Nordeste, Fortaleza, em Paraíba, né, João Pessoa, tem várias coleções grandes, até de mais de 10 mil folhetos, né? Mas em biblioteca pública no Brasil, creio que essa é a maior, aqui em São Paulo. E essas coleções, em geral, são dos folhetos nordestinos, né, chamados nordestinos, embora muitos sejam feitos em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e até por questões econômicas, enfim. Mas nessa coleção do Rubem, como ele era embaixador e pôde viajar pelo mundo e teve, enfim, trabalhos na Europa, em outros países, ele foi colecionando os primeiros folhetos de cordel da Europa. E isso é difícil de achar em outras coleções. As pesquisas que a gente tem feito e tal, praticamente ninguém tem esse tipo de folheto. Então vocês vão poder ver nessa exposição folhetos de Portugal e da Espanha desde 1692, ou seja, mais de 300 anos. É bem legal. E assim, o engraçado é que as histórias são as mesmas, na verdade, porque pelo menos as primeiras histórias do folheto de cordel do Brasil, muitas eram recriação, releitura desses cordéis portugueses e espanhóis que vieram para o Brasil na época do Brasil Colônia e que foram sendo recriados e refeitos, relidos, né, e recontados. E muitos desses cordéis foram dando cria também. Isso é interessante, assim, porque tem outros cordelistas que reescreveram a mesma história de outras formas, né, se apropriaram e foram vistos, a mesma história foi vista de diferentes versões, né. Então eu creio que vai ser uma exposição interessante para quem gosta do assunto. Antes de... Não vou tomar muito seu tempo, enfim... mas uma pergunta que eu teria, eu sei que ainda é cedo, porque vocês ainda estão fazendo esse levantamento, né, dessa coleção, que é grande, mas o que ficou de fora pode render uma segunda exposição, dá para dizer isso? Ou, quer dizer, vocês fizeram algumas escolhas, mesmo não tendo conhecimento total ali da coleção, ou um conhecimento mais detido, total, vocês têm, houve ali uma escolha do que deixar de fora. Aí, se você pudesse só falar um pouquinho disso, porque isso é importante para entender a montagem. Bom, como a gente tinha essa necessidade, digamos, de uma escolha para a exposição, então a gente definiu um pouco em termos visuais, né, porque a exposição, de certa forma, merece esse tratamento que você está enxergando ali, o cordel. Então, tem alguns cordéis que são equivalentes, mas ou não estavam em bom estado, ou não eram tão interessantes do ponto de vista da gravura, por exemplo, porque uma das coisas interessantes do cordel é não só o texto, como também a capa, a xilogravura ou o clichê que ilustra. Então, a gente selecionou também pela ilustração, né? Na verdade, assim, até para dar
despertar talvez o interesse, a gente só colocou as capas dos folhetos. Quer dizer, o folheto está lá inteiro, mas mostrando a capa. Porque seria complicado ficar mostrando o texto todo dos cordéis, né? Então, para quem quiser ler os cordéis, depois pode vir na biblioteca para pesquisar e para conhecer. Agora, realmente, o que ficou de fora daria várias exposições, né? Por exemplo, a gente poderia fazer uma exposição de cordéis de mulheres, que não é muito comum, né? São poucas as mulheres que escreveram, mas tem dezenas de exemplos. A gente colocou alguns exemplos de cordéis feitos por mulheres. Inclusive, tem uma reedição do primeiro cordel escrito por uma mulher na década de 30. Está exposto também lá. E tem vários assuntos que também não podiam, né, ser tratados por causa do espaço. Nós colocamos cerca de 150 exemplares dos 6.000. Então, ainda sobrou bastante coisa boa. Tá bom, Rizio, muito obrigada. Parabéns pela exposição. Moreira, por favor. Eu não me apresentei, né? Não, eu não me apresentei. Eu sou a Rita Palmeira e eu vou fazer a mediação dessa conversa. E você não sabe, mas eu vi você em Paraty. Isso não, você me disse, lá em cima. Bom, então vamos lá. Segunda etapa, lembrando o seguinte, enquanto a gente estiver conversando, vocês podem mandar perguntas por escrito. Aqui, a pessoa que estará recolhendo as perguntas, e aí, à medida que elas forem chegando, eu vou tentando encaixar aqui nas minhas, para a gente fazer essa conversa também com colaboração de vocês. Bom, Manuel Moreira Júnior, o Moreira de Acopiara, nasceu na cidade cearense de Acopiara. A gente vai falar também dessa incorporação do lugar do nascimento ao nome dele. Eu tenho uma intuição de o que seja, mas a gente chega lá. Cordelista desde muito jovem, ele conta que escreveu o primeiro cordel aos 13 anos, mas que não era grande coisa, que demorou para ficar bom, né? E hoje ele é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que, para quem não sabe, existe e é bem legal, e tem um site que foi muito importante nas minhas pesquisas para esta mesa. Então, para quem quiser pesquisar, para quem não for especialista, acho que vale a pena. É autor de mais de 100 folhetos e inúmeros livros, como Meu Medo de Ser Feliz, Canudos e a Saga de Antônio Conselheiro, Cordel em Arte e Versos, que foi um sucesso de público e renda, e Medo Eu, Hein? Todos esses últimos, né? Pela Duna Dueto, o primeiro é pela João Cortés, eu acho, né? Mas há outros livros dele, e há, enfim, uma série de outros escritos. O Moreira é não só um autor de cordel, mas ele é também um dos principais especialistas nisso, né? Então, é nessa dupla condição que ele vai conversar com a gente hoje. Moreira, a primeira pergunta é como é que foi sua relação com Patativa da Saré? Você já disse em diversas ocasiões que ele foi muito importante, esse poeta, para quem não conhece, ele foi muito importante para que você se tornasse o escritor que você é. Então, se você pudesse falar, até porque, se a gente pensa na sua trajetória, né, você diz que teve esse momento desse encontro com Patativa que foi muito importante para reordenar ali o modo como você escrevia, né? Bom, obrigada por estar aqui conosco essa noite. Boa noite, prazer imenso estar aqui, viu? Assim, eu já fazia versos desde dos 13, 14 anos de idade, mas, como disse, era uma coisinha muito sem qualidade, porque nessa fase da vida você não tem a técnica, não tem a vivência. Mas quando eu tinha 16 anos, tinha um repentista chamado Zé Ferreira, lá de Iguatu, que é vizinho a Acopiara, e ele, para me bajular e bajular meus pais, dizia que eu era um grande poeta, né?
E eu acreditava, né? Eu sabia fazer verso. E entre fazer verso, saber metrificar e saber rimar e ser poeta ainda tem um longo caminho, né? Aí, o Patativa uma vez apareceu lá em Iguatu, estava lá fazendo propaganda na frente de uma casa, de uma loja. Aí eu ia lá com mamãe, a gente ia passando, mamãe comprou um livro dele, o livro Cante Lá, que eu canto cata, tinha acabado de sair. E aí, numa folguinha, eu mostrei, tinha datilografado um poema, mostrei para ele, que eu achava que ele ia me encher de elogios, né? Mas ele foi muito sincero e foi o meu melhor professor nesse momento, porque ele disse, seus versos são muito ruins. Aí eu murchei muito naquele momento. E ele, vendo o meu desapontamento, prosseguiu, mas estão acima da média para um jovem da sua idade. Aqui essa rima não está legal, essa métrica aqui não está boa, você foi repetitivo aqui, você foi redundante acolá, você usou uma cacofonia aqui, e foi apontando os defeitos, né? Aí eu botei o rabo entre as pernas e fui para casa. Comentei com a mamãe, contei essa história, aí ela disse, meu filho, o Patativa do Assaré é um poeta consagrado, ele sabe o que está dizendo, o Zé Ferreira está querendo nos corromper, ouça o que o Patativa disse. Aí eu passei a ler mais ainda a obra do Patativa e depois fiquei amigo dele, ia visitá-lo de vez em quando e no final da vida dele a gente acabou trabalhando junto. Tem até duas histórias interessantes. Uma vez a gente estava no Rio de Janeiro, na Gama Filho, e a gente viria à noite de ônibus para São Paulo, que no outro dia a gente tinha um compromisso aqui em São Paulo. Aí apareceu lá uma pessoa, inclusive da Gama Filho, querendo levar a gente lá para a casa dele, para fazer um sarau. Aí, ele com medo de perder a passagem, e ele era doido por dinheiro. Aí, ele não queria ficar. Aí, deram dinheiro lá para ele, arranjaram outra passagem na ponte aérea. E ele tinha ficado cego, mas tinha voltado a enxergar. Aí, viemos, no outro dia, 10 horas da manhã, na tal da ponte aérea. Aí quando chegamos aqui, eu perguntei, Patativa, você gostou da viagem? Ele disse, eu gostei, só fiquei olhando, só não vi essa tal de ponte aérea. E na minha última visita que eu fiz a ele, em 2000, 2 anos antes dele morrer, 2000. Eu estava lá na sala olhando um monte de encomenda que tinha assim, aí de repente chamaram, vem almoçar, era um domingo. Aí, quando eu olhei para os lados, não vi mais o Patativa. Ele estava com 90 anos, cego, quase surdo, aleijado, porque ele andava com uma bengala assim, né? E aí eu botei a cabeça na janela, ele tinha ido no bar comprar cerveja e Coca-Cola para mim. Você acredita? Aliás, vinha ele, com a mão segurando uma sacolinha com a bebida e com a outra procurando o caminho de casa, só para agradar a visita. Aquilo só fez fazer eu chorar. É isso. Bom, então vou pegar esse gancho e perguntar, quando você resolve colocar o Acopiara no seu nome artístico, né, assim que você assina, eu sei que há outros cordelistas que fazem isso, mas eu fiquei me perguntando se não era uma homenagem ao Patativa. Primeiro porque tem, além do Patativa do Assaré, a gente tem Oliveira de Panelas, sim, temos Mocinha de Passira, mas temos também Paulo de Tasso, Tales de Mileto, Leonardo da Vinci, Jesus de Nazaré. E uma vez houve um concurso de poesia na Biblioteca Mário de Andrade, aqui. E eu participei. Eu não lembro o ano, foi logo que eu cheguei aqui em São Paulo. Aí, quando saiu o resultado, em primeiro lugar, eu assinava como Moreira Júnior. Aí eu vim aqui todo empolgado para receber, participar da solenidade, só que era outro Moreira Júnior, não era eu, né? Aí eu fiquei num desapontamento desgraçado, e caramba, tem outro Moreira Júnior aí na parada. O cara escrevia no jornal, na Folha. Aí já tinha um jornalista chamado Amorim Filho, que o Costa Sena, que está ali, conhece muito bem, que tinha um programa na Rádio Bandeirantes. Ele de vez em quando lia um poema meu, e ele dizia, o Moreira Júnior, o moço de Acopiara. Aí daqui a pouco ele já dizia, o Moreira, o de Acopiara. Aí as pessoas começaram a me chamar de Moreira de Acopiara. Aí eu pensei, caramba, Moreira Júnior é um nome assim muito
não dá certo para poeta popular, eu vou assinar como Moreira de Acopiara. Aí passei a assinar como Moreira de Acopiara e deu muito certo, Rita. Tanto é que nunca mais ouvi falar no outro Moreira Júnior. E você está aqui na Mário de Andrade. Eu estou aqui na Mário de Andrade, é. Foi um dos incentivadores. Pronto. Moreira tem Bom, além de estudioso de cordel, autor de cordel, você também dá aulas de cordel. E aí você passou por uma experiência de dar aula num centro de detenção, lá em Diadema, né? Exatamente. Tem como você contar um pouquinho isso pra gente? Porque Sim. É interessante, porque o cordel, bom, acho que as pessoas sabem, mas é cheio de regrinhas, né? Então, bom, talento você pode até desenvolver, mas há uma série de regras a cumprir. Que precisam ser estudadas. Pois é. E como é que foi essa experiência? E olha, você só ficou que bastante tempo. Aqui na plateia, eu estou vendo aqui pessoas. Olha, está aqui o Aldir Carvalho, Costa Sena, o Ronaldo, a Cleusa Santo. Tem mais poeta aí, dos nossos amigos? Acho que não. Mas são todas pessoas muito qualificadas que poderiam muito bem estar aqui. Não é que eu sou um especialista, eu sou um estudioso e eles são também. Em 2010, as cadeias são... tem sempre um ou dois, ou às vezes 3 raios, 3 pavilhões que tem educação. É uma escola, inclusive algumas muito boas, né? E lá em Diadema eles quiseram levar um projeto extracurricular, né? Levaram desenho e pintura, história em quadrinho, teatro, música, e em 2010 quiseram fazer uma experiência com o cordel. E eles me chamaram com muito jeito, com muita timidez, para fazer uma experiência, né? Fizemos um contrato de 6 meses. Só que deu muito certo, porque quem está nesses raios da educação, a maioria são jovens e muitos vêm da periferia. E o hip hop é muito presente lá na periferia, né? O rap. Então, do rap para o cordel, o Costa Sena sabe muito bem que é um pulo, né, poeta? Então, nos primeiros dias, era um grupo de no máximo 30 reeducandos, aí eu percebi essa coisa do rap. Aí quando eu levei o cordel foi muito fácil e foi o que deu mais certo. Aí depois eu fiquei uns anos afastado, porque não deu para conciliar, e de 2015 para cá peguei só uma vez por semana, e é uma coisa maravilhosa. É uma oficina de cordel. Primeiramente eu falo de onde veio o cordel, como chegou ao Brasil, quem foram os precursores, os principais nomes de ontem e de hoje, os principais temas, a evolução gráfica. Aí falo de rima, métrica e conteúdo, que no cordel chamamos de oração. E depois a gente escolhe um tema e desenvolve um texto ali, aquele grupo, né? E o resultado é muito bom. Depois, aí o legal é no final do ano, quando a gente se encontra lá embaixo, de surpresa, a gente chama os que participaram de todas as oficinas. É um momento de muita descontração, né? É um processo de ressocialização, né? Aí que vem o juiz, vem o promotor, vem o prefeito, vem o secretário de cultura, vem o pessoal da educação, e aí há um coquetel, e aí vem esses detentos, esses reeducandos, e se juntam ali, e aí a gente conversa de igual para igual. É uma beleza. Houve um debate aqui na Mário outro dia sobre literatura no cárcere e tudo mais. Então, quando eu li sobre essa sua experiência no centro de detenção, eu fiquei pensando que seria uma das coisas a conversar aqui. Agora, essa sua fala me lembrou uma pergunta que, na verdade, eu tinha pensado inicialmente para a Jaride, mas talvez você possa me responder. A Jaride, ela se apresenta, entre outras coisas, como poeta e cordelista. E aí eu fiquei me perguntando, mas não é a mesma coisa? Eu acredito que sim, porque o poeta é quem faz verso, o cordel é em verso. Sim, então para você no Brasil, né, tem essa para você ser cordelista, você tem que conhecer de métrica, você tem que conhecer de rima, você tem que conhecer todas as outras figuras de linguagem, senão você não é um bom poeta, senão você não escreve um bom cordel, né? Então,
Agora, não é todo poeta que sabe escrever cordel. Não, não é, porque tem a poesia sem métrica e sem rima, que, aliás, eu gosto muito. Por exemplo, eu adoro a poesia do Mário Quintana, da Adélia Prado, né? Adoro a poesia do Manel de Barros, um sul-mato-grossense maravilhoso, e eles não trabalham, Fernando Pessoa, e eles não trabalham nem com métrica nem com rima, mas tem um conteúdo maravilhoso. Agora, para escrever, eu fui educado, meu ouvido foi educado com aquele ritmo do cordel, né? Então, quando eu começo a escrever um texto, é o caso desses colegas que eu acabei de citar, né? Quando eu começo a escrever, já vem aquele ritmo e eu escrevo metrificando. Não é Cleusa Santo. Sabe que tem uma outra coisa curiosa que também diz respeito à trajetória de vocês dois, né, a sua e da Jarid, é que essa relação com o cordel, enfim, isso pode ser evidente, mas é só para salientar isso, ela não vem, por exemplo, ela vem de dentro de casa, né? Você conta sempre da sua mãe lendo e professora, e essa experiência de ouvir e da leitura com ela. A Jarid conta isso também, ela é de uma família de cordelistas, ela é a primeira mulher a fazer isso, mas também de um ambiente doméstico, familiar, que não tem a ver, por exemplo, com a escola, né? Ou mesmo com um ambiente de fora de casa, né? Então, isso enfim, não sei se você já pensou sobre isso, mas isso é um aspecto interessante também do cordel, talvez, porque muitas vezes, enfim, isso pode acontecer no espaço público, mas esse ouvido desenvolvido, isso que você disse, que você começa a compor de uma determinada maneira, isso tem a ver com a educação que você recebeu na sua casa, né? A gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, não é? Então, o cordel era, na minha infância e na minha adolescência, era muito comum lá na região. Ora, não tinha energia elétrica, então não tinha televisão, celular não tinha ainda, rádio era coisa rara, e o jornal só chegava uma vez por semana lá em casa, quando meu pai ia até a Copiara e comprava, né? E outra coisa, para comprar um livro, precisávamos ir até Juazeiro do Norte ou Crato, são mais de 200 quilômetros, ou até Fortaleza, quase 400 quilômetros. E o cordel era vendido na feira todo sábado lá em Copiara. Sempre tinha um cordelista lá na ponta da feira, inclusive o Patativa, sempre passava por lá. E outra coisa, um livro deste custa 30, 40, 50, 70 reais. O dia desses eu paguei, foi quase 200 reais num livro. E o cordel custa 5 reais, né, a preço de hoje. Então, era muito mais cômodo para meus pais comprarem um cordelzinho por 5 reais do que um livro, né? E todo mundo. E aquilo era levado lá para a fazenda, onde do meu pai, e aquilo era compartilhado, a gente fazia uma espécie de sarau. Quem sabia ler melhor lia em voz alta, e havia pessoas que nem sabiam ler, mas ouviam e gostavam, e muitos decoravam. Até hoje nós temos repentistas muito bons que não sabem escrever, mas têm a oralidade, né, e fazem poemas muito bons. Um deles é Antônio Maracajá, na verdade, que foi o meu primeiro mestre antes do Patativa. Aí teve a coisa de mamãe, que contava histórias, lia muita poesia, mas ela não lia só cordel. Ela lia Castro Alves, Casimiro de Abreu, lia Carlos Drummond de Andrade, mas o cordel estava sempre lá porque era o que mais tinha, né? E foi o ritmo do cordel que foi ficando na minha cabeça, e aos poucos eu fui me acostumando, me habituando, né? Depois tinha um senhorzinho que tirava retrato na rua principal de Acopiara, com aquela máquina chamada lambi-lambi. Não sei se você já viu. Ele enfia a cabeça lá dentro, fica... Quem é do interior do Nordeste sabe. Conhece? E ele, para aumentar a renda dele, ele tinha uma mala assim no chão com os cordéis da Luzeiro. E do dinheirinho que meu pai me dava, eu já estava morando em Acopiara, numa pensão, mas toda semana meu pai ia lá me ver, e minha mãe também.
E meu pai sempre me dava um dinheirinho quando ia embora, que era quase 50 quilômetros de Acopiara lá para a fazenda. Ele me dava um dinheirinho para eu ficar a semana gastando ali. Mas eu sempre tirava um pouquinho e comprava um cordel. E quando eu não tinha dinheiro, o seu Juazeiro deixava eu ler, lá mesmo, né? Ele dizia, não, meu filho, pode ler. Se quiser levar emprestado, lê e se traz de volta. E aquilo me ajudou muito também, que era um modo de eu me divertir, de eu passar o tempo. Até hoje eu sou muito grato ao seu Juazeiro e sou muito amigo dos filhos dele, que estão lá em Acopiara. Uma outra coisa curiosa também, pesquisando enfim, entrevistas de vocês e tudo mais, que agora eu pergunto para você, na ausência da Jarid, como é que a gente está falando desse momento, que é um momento lá atrás, dessa situação da mala ou da feira com os folhetos à venda e tudo mais, como é ir desse ambiente para o ambiente da internet? Porque há cordel em tempos de banda larga, né? Mas isso muda a forma de fazer, isso muda... Eu vi uma entrevista sua, você falando, porque hoje em dia vem um e-mail e aí eu mando um cordel para alguém, mas eu gostava mesmo era quando eu recebi uma carta. Então, como é o cordel? Como é ser um cordelista em tempos de internet, enfim, nesses nossos tempos? A internet só veio ajudar, né? Até na pesquisa. Todo dia eu vou na internet pesquisar. Um tema, uma coisa que eu desconheço ainda, corro lá, dou um Google, é uma beleza. E na divulgação também. Eu, por acaso, fui acostumado com carta, e muitos aqui. Mas desde quando surgiu o rádio, houve alguns pessimistas que disseram, agora o cordel vai acabar, porque o rádio vai tomar o tempo de todo mundo, as pessoas vão ouvir rádio. Depois surgiu a televisão, agora o cordel acaba, porque a televisão tal. Realmente, no Nordeste, quando eu era adolescente, de noite a gente se reunia ao redor de um fogo para ler cordel, para contar história. Hoje muita gente vai ver televisão, ver a novela, né? Mas, por outro lado, foi um aliado também, porque até hoje tem programas de televisão no Nordeste de cantoria, né? Em Fortaleza, mais de 20 anos, o grande poeta Geraldo Amâncio teve um programa maravilhoso na TV Diário, que era de cantoria e cordel. Eu estive lá mais de 10 vezes. Então, a televisão foi um aliado. A internet também, hoje é um aliado. Onde eu mais vendo cordel hoje mesmo eu fui ao Correio. Fui ao Correio segunda-feira, mas ontem uma pessoa do Rio de Janeiro, olha, eu quero que você me mande aí tudo que você tiver de cordel, livro, mande com urgência, que é para um trabalho na universidade. Tive que ir ao Correio de novo, né? Quer dizer, e sim, ela mandou um e-mail, né? Então, e já fiz 6 pelejas virtuais, que é um exercício também maravilhoso, né? A gente manda uma estrofe, ele responde. É isso que eu queria saber. E para minha alegria, na exposição está lá a primeira que eu fiz, que eu fiz com o Glauco Matoso, que foi para uma moça que estava fazendo um doutorado. Uma parceria do Glauco Matoso e do Moreira, e a capa está exposta. Exatamente. Mas conta a história dessa parceria de vocês. Como é que foi? Foi uma pessoa? Maria Alice Amorim, de Recife, é jornalista, mas ela estava fazendo um doutorado aqui na PUC. E o tema da tese dela era cordel na rede, não peleja, cordel na rede. E ela era amiga do Glauco Matoso, que é um poeta estupendo. Ele escrevia versos brancos, mas depois que cegou, ele passou a escrever metrificado, aí passou a fazer sonetos e se familiarizou com a poesia de cordel e pela cantoria, e ouviu muitos cordéis, e aí a Maria Alice disse, Moreira, faça uma peleja, só que pelo computador, naquela época pelo Orkut. Aí ficamos uma semana só fazendo aquilo. E tivemos momentos... E ele era muito rápido, muito mais rápido do que eu, porque eu sou muito lerdo, eu produzo muito, mas é porque eu trabalho muito. Mas ele era muito rápido, eu mandava, daí 3 minutos chegava a resposta, de caramba. Aí eu ficava meio dia para mandar outra.
E tem momentos muito bons naquela peleja. Umas estrofes, até eu decorei algumas. Tem uma que diz assim: que eu ria da vida e que você ria, que eu me emocione ouvindo o seu canto, que eu melhore o mundo, que eu seque o seu pranto, que eu cuide da terra e do que ela cria. Amor é uma coisa que às vezes judia, mas é muito triste viver sem amar, lutar sem vontade, vencer sem lutar. Por isso é que eu luto, que eu planto, que eu colho, que eu solto as amarras, destranco o ferrolho, cantando galope na beira do mar. Né? E tem muitas outras estrofes que eu gosto muito. Nesse folheto. Tem uma particularidade do cordel também, que queria que você comentasse um pouquinho, que é, bom, você acabou de contar de um folheto que foi feito né, nessa peleja organizada, mas também eu estava pensando um pouco na ideia do cordelista e do ilustrador, né? Porque, então, como é esse processo de criação da poesia propriamente, e a gente estava falando lá em cima com o Rizio até que houve momentos em que o que ilustrava os folhetos eram fotos, né? E a estilo vem depois, não é isso? E aí, quer dizer, você tem vários formatos de ilustração, mas a presença da ilustração no folheto é muito importante. Tanto é que o Rizio falou aqui para a gente, foi a razão de ser da exposição, né? Um pouco as capas, né? O que está em exposição lá são as capas. Como que é esse processo? Pois bem. Conversado? Tem gente que faz a própria ilustração? Como é? Os primeiros cordéis não tinham nada na capa. Era só o nome da obra e o nome do autor. Né? Eles chamavam aquilo de capa cega, né? Você sabe. E aí depois eles acharam que se botassem uma ilustração, ficou condizente com o texto, ficava melhor, mais apresentável. E realmente ficou. Né? Mas só que eles não tinham muitos recursos. Começaram a colocar fotos de cartão postal, depois de artistas do cinema. Lá tem um cordel, eu esqueci qual é o cordel, mas está lá a foto do Jerry Lewis. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Tem uma foto maravilhosa. Aí está lá a rota do Clark Gable. Né? Mas como é uma foto que tem alguma relação com a história, eles usavam a foto. E quem mais contribuiu para a introdução da xilogravura no cordel foi um poeta chamado Zé Bernardo, que é o que comprou todo o acervo de João Martins de Ataíde em 1949, que já tinha pertencido a Leandro Gomes de Barros. Só que muito antes, ele era alagoano, viajou para Juazeiro, em 1936, e começou a publicar lá. E com a dificuldade de trazer esse material, essas fotos, esses arquivos de Recife, que era onde ele ficava indo e voltando, aí ele recorreu aos santeiros, pessoal de Juazeiro que fazia santo de madeira, influenciados ainda pelo Padre Cícero, que eram iluminados nesse sentido. Olha, vocês têm que aprender a fazer isso, fazer santo, fazer... Aí o Zé Bernardo disse, olha, eu vou trazer uma história, quero que você faça isso aqui, xilogravura. Xilogravura é uma arte milenar, vem da China. Quero que você faça isso. As primeiras não ficaram lá tão boas, mas aí eles foram evoluindo. Né? Aí foi um casamento que deu muito certo, tanto é que dura até hoje. Né? E como é que acontece no meu caso? E no caso dos colegas também. Eu faço um texto e quando vou publicar, está aqui, História da Santinha. Eu mando só o texto para a Nireuda, que é uma colega maravilhosa que nós temos aqui em São Paulo, xilógrafa. Eu mando muito para o Erivaldo da Silva, lá no Rio de Janeiro. Eu mando para o Jefferson, lá em Natal. Mando para o Arievaldo Viana, em Fortaleza. E eles leem, eu não dou nem palpite. Quem muito pede, às vezes o Erivaldo diz, você tem alguma ideia? Eu dou a ideia, mas a Nireuda já não gosta. Ela gosta de ler o texto e ela, baseada no que lê, vai, faz um estilo e me manda. Quando eu tinha 17 anos, eu tocava viola nordestina, cantava repente, fazia xilogravura e fazia cordel. Aí mamãe, que era uma mulher muito inteligente, disse, meu filho, quem se mete a fazer muitas coisas ao mesmo tempo,
acaba se perdendo, acaba não fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Opte por alguma dessas paixões e se dedique a ela com força, com entusiasmo. Como eu gostava mais da palavra, eu me dediquei ao cordel, à poesia, e fui pesquisar, e fui escrever, e meio que deixei as coisas. Eu sei fazer um dó, ré, mi na viola, e sei fazer uma xilogravura. Só que como dá muito trabalho também, e eu não faço todo dia, quando eu vou fazer uma, dói muito na munheca. Não é regra, né? Cada um é uma história. Eu gosto de trabalhar com parceiros, em todos os sentidos, né? Eu gosto muito dessas parcerias, né? Por exemplo, o Erivaldo, quando ele faz um achilo para mim, eu mando 50 cordéis para ele, mando 40 cordéis que fica na feira de São Cristóvão, vendendo as estilos dele de cordéis. Aí eu mando, ele pede 40, mas eu mando 50, ele bota lá, expõe, né? Mas está divulgando o nome, está ganhando o dinheirinho dele. Costa Sena, não sei, também é mais ou menos isso, né, Costa? E tem cordelistas, por exemplo, J. Borges. J. Borges é um dos grandes xilógrafos que nós temos. E ele começou a fazer a xilogravura dele porque ele escrevia cordel e não achava quem ilustrasse. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fazer. Aí tornou-se o grande J. Borges, mais conhecido como xilógrafo, aliás, melhor ainda como xilógrafo do que como cordelista. Eu conheço muito o avô da Jaride, que sofreu um pequeno acidente, né? Bateu a cabeça e não está legal. Por isso que ela não está aqui. Eu conheço muito o avô dela, meu amigo querido. Só que ele é muito ranzinza. E é outro que é muito melhor como xilógrafo. Tem até uma história interessante. Eu estava em Juazeiro, é muito rapidinho. Mas ela sabe disso também, que ela já me falou. Eu estava em Juazeiro, e lá no Juazeiro é a meca da xilogravura. Tem vários xilógrafos muito bons lá. E eu estava com o Franco Orli, que é um xilógrafo também dos melhores. E nós fomos na casa do Cosmo, comprei um monte de gravura. Fomos na casa do Cícero Lourenço, comprei um bocado de coisa. Do Maécio, do Zé Lourenço. Enfim, visitamos quase todos ali, faltava o Abraão, né? Que é o avô da Jaride. Aí, vamos lá. Era 5 horas da tarde, eu ia pegar o avião 10 horas da noite para São Paulo. Aí o Franco Orli ligou. Abraão, estou aqui com o Moreira de Acopiara, ele quer ir comprar umas gravuras aí no seu ateliê, a gente pode ir agora? Aí ele disse assim, diga a ele que venha outro dia. Aí o Franco Orli, num esforço danado para não perder, disse, não, seu Abraão, mas é porque ele vai viajar hoje. Às 10 horas da noite, ele está aqui, ele mora em São Paulo, e ele só quer comprar as gravuras. Aí ele repetiu, diga a ele que venha outro dia. Ele é ranzinza demais. Aí eu não fui até hoje. Talvez eu vá ainda. Muita gente, uma vez houve eu até peguei uma briga danada numa mesa assim com um universitário, porque eu não gosto muito de universitário que escreve textos herméticos, eles acham que aquilo é só para a universitário ler. Nós temos um amigo, Enio Brito, né, professor, que é uma pessoa que passou por todas as fases da universidade, e um dia desses ele me disse, Moreira, não adianta nada eu fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, cátedra, livre docência e não conseguir falar para o analfabeto ou falar para as crianças. É uma grande bobagem. Aí a gente estava numa mesa lá em Fortaleza e toda hora o acadêmico que tinha feito um doutorado sobre cordel dizia cordel, literatura menor, poesia menor, poesia... Aí até que chegou um momento que eu me aborreci e disse, rapaz, olha é o seguinte, menor é o seu conhecimento, né? Porque o cordel está presente na música, muita música bonita que a gente ouve por aí é cordel. Desde a música caipira aqui do interior de São Paulo. Tenho, com poemas. E tenho muitas músicas gravadas pelos caipiras. E por várias pessoas, inclusive pelo Aldir Carvalho, um cantador, um poeta maravilhoso que está aqui na plateia. Mas não só na música caipira que o cordel está presente. O Chico Buarque de Holanda, talvez o melhor poeta da MPB,
tem uma música que eu adoro que diz assim: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, que é o Tony Jobim. Isso é uma cestilha de 7 sílabas poéticas. Ele só desloca uma rima que é perfeitamente possível, mas é cordel também. O Djavan também. O Djavan tem uma que diz assim: o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Isso é 7 sílabas poéticas com rimas alternadas. É cordel também. Tá? E no teatro, nossa, quantas e quantas peças de teatro foram baseadas no cordel, na televisão, na literatura. O Ariano Suassuna, todo mundo conhece aqui. Toda a obra do Ariano Suassuna é baseada no cordel. O Alto da Compadecida, uma coisa maravilhosa. É baseada no cordel aquela peça. Né? Ele adaptou vários cordéis para o teatro. Eu mesmo já adaptei também várias coisas, e o meu próximo projeto no teatro, acabamos de fazer a Megera Domada, que está rolando por aí. O próximo projeto vai ser o Pavão Misterioso. Vou trazer o Pavão Misterioso para o teatro. Porque a literatura, né? A literatura, os contos, a literatura tem essa coisa de ir sendo... É uma coisa viva, né? Um conta aqui, outro reconta de outro modo acolá, e a coisa vai se desenvolvendo, né? Tem até aquela história maravilhosa, diz que quem conta um conto aumenta um ponto. É uma grande verdade, cada um conta do seu jeito. Faz uma releitura, né, Rita? Com toda certeza. Eu mesmo, antes de ir para a escola tradicional, eu já tinha lido muitos cordéis, já sabia muita coisa de cordel, né? Como o cordel tem um enredo curto e poucos personagens, facilita o entendimento. É diferente de um romance que tem muitas histórias, muitas tramas paralelas, muitos personagens. Quem não tem o hábito da leitura não acompanha. O cordel não, tem 2, 3 personagens, né? É uma coisa direta ali, uma linguagem simples, o sujeito assimila com facilidade, né? Sem contar o ritmo, que é a métrica e as rimas que facilitam a memorização. Para mim, eu memorizo muito mais fácil um texto rimado e metrificado do que um texto solto, né? Eu acabei não falando, me empolguei tanto que não falei da academia. Então, preconceito eu não sei se houve. Eu nunca sofri preconceito nenhum aqui em São Paulo, nem em lugar nenhum, né? Eu acho que o preconceito está mais lá do que cá, né? Mas eu não acredito que haja preconceito, não. Até porque o cordel está atravessando uma fase muito boa, sendo estudado em tudo quanto é universidade, em tudo quanto é escola, livros e livros sendo... Agora mesmo saiu o resultado, né, Costa, de um programa de governo aqui de São Paulo. 2 do Varnesi entraram, o Marco Aurélio botou 4, eu não botei nenhum nesse programa, mas não sei se entrou algum seu. O que tem de gente fazendo suas monografias, suas dissertações, suas teses sobre cordel, eu mesmo estou acompanhando várias. Eu acho que vendia mais no passado. Por quê? Porque não tinha televisão, não tinha, como eu disse, o jornal não circulava lá no sertão, não tinha WhatsApp, né? Mas eu não posso me queixar, não. Eu não vendo cordel de mão em mão assim, mas a gente vai. Agora estivemos em Paraty, vendemos muito cordel em Paraty, né? E eu vendo muito cordel pela internet, né? E de vez em quando eu ligo uma escola, eu quero comprar tantos cordéis. Aí manda. Mas continua vendendo como livro, né? É uma coisa que está muito viva e que não vai morrer, continua vendendo. Desses temas que você acabou de abordar, faltou um que é muito recorrente, que é a religiosidade, né? A religião, né? Eu tenho muitos cordéis sobre Padre Cícero, muitos sobre Frei Damião. São os chamados cordéis circunstanciais, né? Lá, a gente teve um poeta, eu vi lá um cordel do Zé Bernardo. Zé Bernardo, ele já tinha a biografia, já tinha a coisa meio que pronta,
dos políticos, de alguns personagens, né? Se o cara morria, no outro dia o cordel estava pronto na feira. E ele tinha outra coisa muito legal, que ele era muito torcedor do Santa Cruz, o time de futebol lá de Recife. Aí ele ia assistir aos jogos e fazia o papel do repórter mesmo. Enquanto o jogo rolava, ele ia escrevendo o cordel dele. E ele tinha uma máquina chamada prelo em casa. E o Jerônimo era um menino que tinha 16 anos, hoje está com quase 80. Aí chegava em casa, passava o tema para o Jerônimo ia fazer a xilogravura e ele ia arrumar o cordel que ele tinha começado lá no estádio, né? Aí no outro dia, antes do jornal tradicional chegar na banca lá em Recife, ele já estava com o cordelzinho dele vendendo, e vendia muito. Eu tinha 9 anos quando o homem foi à lua, 8 anos. Pronto, quando Getúlio Vargas morreu também, aliás, foi um dos fenômenos de venda, foi esse aí, sobre a morte do Getúlio Vargas. Ele no outro dia ou no outro, o cordel já estava na feira, né, estava nas bancas e vendeu horrores, por assim dizer, né? Mas eu tinha 8 anos quando o homem foi à lua, e lá em casa tinha um rádio a pilha, e meu pai, minha mãe, os peões ali, ouvindo, o homem na lua, como é que pode? Não é verdade. Mas aí espalhou-se o boato. Não, o homem não pode ter ido à lua, não pode. Não. Aí ficou aquela descrença. Só que sábado, lá na feira, tinha o cordel, a chegada do homem à lua. Meu pai comprou um. E quando chegou lá na fazenda, e todo mundo leu o cordel, agora a gente acredita que o homem foi à lua. O cordel tinha essa coisa de muitos sertanejos acreditavam mais no cordel do que no rádio. É o que mais faço em época de política, né? Na última campanha eu fiz 12, né? Não, nem todos. Mas aí não vai a emoção, não vai a paixão. A gente só pega a biografia do sujeito e o Costa Sena, os colegas que fazem isso, né? Só pega a biografia do sujeito e conta a biografia de forma metrificada e rimada só. Não tem poesia, não tem emoção, não tem a paixão, não tem metáfora, não tem imagem poética, como os cordéis que eu faço sem pressa, se der certo tudo bem, se não der certo tudo bem também, que eu não faço para ganhar dinheiro, eu faço porque eu gosto, né? E aí, aqui atrás colocam as coordenadas de campanha, os números, e na frente, isso falando de político, né? E na frente o retrato do sujeito. E, segundo estatística, cada um é lido pelo menos por 3 pessoas. É uma boa forma de propagar o projeto dele. Mas eu já fiz cordel como convite de casamento.